Comecei aqui a montar minha flauta utilizando um cano 40 milímetros com 75 centímetros de comprimento. Por que 75 centímetros de comprimento? É o tamanho que eu tinha aqui do cano. Aí eu estou aproveitando esse pedaço. Para esse padrão de bancada, que são 11 perfis de berçário, é o tamanho mínimo. Menos que isso aqui, as torneirinhas iam ficar muito próximas umas das outras. Eu já vou mostrar ali em seguida para vocês. Então com 75 centímetros aqui está ficando legal. Lembrando que a largura da nossa bancada é de 1,5 m, então a gente está fazendo a flauta com metade do tamanho da bancada. Poderia ser maior, até 1 m, 1,20 m, até 1,5 m, poderia. Mas não tem necessidade, não tem obrigatoriedade de ser exatamente o tamanho da bancada. Uma dica aqui para a gente fazer a furação sempre no mesmo lado do cano, como ele é redondo, é utilizar as escritas que estão niveladas aqui no cano. Então a gente vai ter a garantia de que vai furar aqui todos do mesmo lado. Eu fiz a marcação aqui de 6,5 cm aproximadamente de distância. Vai ser essa distância que vão ficar as nossas torneirinhas. Então por isso que eu falei que não pode ser um cano menor do que isso aqui, porque senão as torneirinhas ficariam muito próximas. Eu estou fazendo o buraco aqui com 16 milímetros, entre 16 e 17 milímetros. A única broca que eu tenho nessa medida é essa aqui, que não é adequada para furar esse tipo de material. Mas eu furo com ela e aí faço um acabamento com essa aqui. Feito o furo, a gente coloca a borrachinha de vedação. Essa borrachinha de vedação são essas aqui. Aonde eu comprei essas borrachinhas? Vieram com as torneirinhas, é o kitzinho de irrigação. Veio esses anelzinhos de vedação aqui, as torneirinhas. E aquelas pecinhas que eu mostrei na parte anterior do vídeo que eu estou utilizando na entrada do perfil. Colocada a borrachinha de vedação, a gente encaixa a torneirinha, só na pressão. Aí está feito a nossa flauta. Eu vou terminar o trabalho aqui, retorno em seguida com a montagem já lá na bancada. Essa parte aqui da saída de água vocês já tinham visto na parte anterior aí do vídeo. Um detalhe que eu queria mostrar, acredito que vai dar para ver bem aqui, o cano está ligeiramente inclinado aqui na parte superior para a esquerda. Eu coloquei ali uns tijolos em cima, apenas para fazer peso, porque o perfil NFT sobe um pouquinho. Depois eu vou amarrar, ele vai ficar nesse local aí mesmo, sem necessidade do peso. Mas dá para verificar, vamos enquadrar aqui um pouquinho mais, ó, acompanhando a lateral aqui do triângulo metálico. Ó, o cano vem acompanhando aqui um pouquinho à direita. Aqui ele já encostou na estrutura. E aqui ele quase passa para o lado esquerdo. Acho que deu a entender, né? Nessa configuração do triângulo equilátero, acabou que o último andar aqui, o último perfil NFT, ele teve que ser um pouquinho torcido à esquerda. Mas assim não é nada que vai impedir aí o funcionamento do sistema, é só um detalhe que aconteceu. Dei andamento ao trabalho aqui também de montagem da nossa flauta. Vou virar aqui e mostrar do outro lado. Aqui eu coloquei um arame, ainda não fiz o acabamento nele, apenas para segurar. Tá ligado lá no teto da estufa. Apenas para segurar a nossa flauta aqui na horizontal. Então a água vem aqui daquela derivação onde tinha o cap. Eu emendei aqui um pedaço de em torno de 60 centímetros. Curva. Desci até a altura aqui do nosso berçário, outra curva e a flauta. E um cap ali na ponta. As torneirinhas aqui todas desligadas, eu já conectei a mangueira. Eu fiz com aquecimento. Dá para verificar aqui que está pingando um pouquinho. Eu já passei um silicone, mas ainda não vedou totalmente. Vou falar um detalhe aí sobre o encanamento em seguida. Então aqui eu aqueci a mangueira e conectei. A princípio não deu vazamento nessa parte aí em nenhuma. Aqui ainda falta eu conectar essa aqui porque a torneira está um pouco dura, hoje não está um dia quente. Então está um pouco difícil, eu vou ter que dar uma aquecida nela aqui e colar um pouquinho melhor aqui no conector de entrada. Lembrando que eu acabei não pondo cola nesse conector aqui, conector de entrada do NFT. Eu passei apenas silicone para vedar e o silicone ele veda apenas, ele não cola. E pensando bem agora, acho que eu devia ter colado.
Esse caso aqui que ficou forçado, ó, em razão do tamanho pequenininho da mangueira, ele faz bastante pressão ali e acaba soltando, acabou abrindo. Então esse aqui eu vou colar. Aqui onde está essa serrinha fazendo um suporte eu também colei. Porque nesse caso aqui o furo tinha ficado um pouquinho maior, o furo na tampa de entrada. E aí não ficou parado, os demais ele entra já bem justinho, então ele trava. Aí os demais estão apenas com silicone. Eu fiz um pequeno teste aqui, a princípio não vazou. Mas é um acompanhamento que a gente vai fazer aí nos próximos dias para verificar como vai ficar. Então o que que falta? Eu estou esperando secar bem essa entrada de água aqui que eu acabei de colar. Vou deixar aí algumas horas. Posteriormente eu vou fazer esse mesmo processo de colagem nessa aqui. Fazendo isso, falta dar um acabamento nessas mangueiras para não ficar amarela assim. Eu vou dar uma limpada nelas, que era uma mangueira que estava jogada aí pelo jardim, não era usada. E vou passar uma fita metalizada em toda a mangueira, com dois objetivos. Primeiro, melhorar o aspecto visual mesmo. E segundo, para evitar que se crie alga dentro da mangueira. O sol batendo aqui durante todo o dia criaria alga, poderia entupir o sistema, as mangueirinhas. Então, evitar também esse entupimento, eu vou passar uma fita. A princípio, o que falta de trabalho mesmo aqui é isso. Vai fazer as amarrações também aqui do perfil na estrutura. Vou dar andamento assim que possível nesse trabalho. Eu volto aí quando tiver finalizado para mostrar o resultado final aí para vocês. E, com relação ao encanamento aqui, o recado que eu ia dar, com relação até ao vazamento que a gente tem aqui, é dois aspectos que eu acho que é importante. O primeiro, procura não fazer que nem eu aqui, tentar economizar nos canos. Não compre a marca mais barata, a não ser que você conheça essa marca mais barata, confie, já tenha usado e saiba que funciona muito bem. O que que acontece? Uma das marcas que eu comprei aí não dá encaixe para nós que somos da aquaponia. A maioria dos canos a gente não cola, a gente apenas encaixa. E essa marca aí que eu chamo aí de segunda linha, ela não dá um encaixe perfeito nos próprios conexões dela mesma. Acaba vazando. Aqui não é o caso, aqui o encanamento é dessa tubulação aqui, é dessa marca, a curva aqui é de outra. E aí também o encaixe não fica perfeito. No caso aqui, o problema maior é essa marca de segunda linha, que é bem mais barata do que as marcas aí tradicionais, mas acaba tendo esse problema. E o segundo aspecto é procure comprar tudo da mesma marca. É um erro que eu cometi aí no começo. Aqui ainda está assim, porque eu tinha muitas dessas tubulações, todas eu já tinha aqui. Então eu vou usando o que eu tenho, mas a partir de hoje eu já estou com essa ideia, assim, que eu acho que é um recado até importante. Primeiro, não economizar. Se der, gasta um pouquinho mais, mas pega uma marca um pouquinho melhor para não ter esse problema. Como a gente teve lá no sistema de balde holandês, que eu comentei que eu tive que colar uma tubulação lá porque não dava encaixe, vazava sem colar, né? E a gente procura não colar, como eu falei. E o segundo aspecto é comprar sempre da mesma marca, porque aí a chance desse encaixe ser perfeito é melhor. Amigos, finalizamos o nosso berçário. Então aqui a chegada da água ficou aqui no sistema de flauta. Eu fiz um primeiro experimento aqui passando uma fita metalizada na mangueira, mas não gostei do resultado. A gente não consegue deixar bem uniforme a fita. E com a umidade que pode pegar aqui, respingos de chuva, por exemplo, essa fita pode acabar soltando. Então nas demais eu acabei pintando e gostei melhor do resultado. Aí não tirei aquelas ali, vou iniciar o processo aqui com elas dessa forma aqui mesmo. Eu liguei aqui para a gente verificar, algumas um pouquinho forte, ó, como essa. Alguns com fio de água um pouquinho menor. Mas está passando água aí direitinho em todos os NFT. Saindo aqui do NFT, a água vai abastecer o nosso sistema de balde holandês. Chega em tudo, em todos eles, inclusive aqui na nossa maternidade. O único detalhe é que fica um leve empoçamento nesse último perfil ali, ó.
acho que vai dar pra ver. Tá um pouquinho alagado ali. Normalmente não passa disso, a não ser que aumentar o fluxo de água lá muito. Acho que não é nada que vai me atrapalhar aqui. Eu acabei comprando, pessoal, os net pots, que são próprios para aquaponia, para hidroponia no caso. Esse aqui ele não serve nessa bancada de berçário, serve apenas na bancada de cultivo final. Comprei 50 potinhos desses. Mas aqui no berçário a gente vai utilizar esses copinhos de café. Eu vou fazer os furos ainda neles, são os únicos que cabem certinho aqui. Aqui, se eu não me engano, é 3,5 a largura do furo. Existe net pots próprio para esse tipo de bancada, esse tipo de perfil NFT, mas nas lojas que eu procurei aí estava em falta. Então posteriormente a gente compra alguns. Por enquanto eu comprei um fardo de 100 desses de café. Já vai dar para a gente iniciar bem os trabalhos aqui.